que Jesus ensinou para a gente aprender dele, com ele? Jesus disse: aprendam de mim. E o que é que eu aprendo de Jesus? O que ele ensinou? Ora, quando a gente examina, somos prudentes para examinar a palavra de Deus, a gente vai conhecer a verdade. O próprio Jesus vai dizer que a causa pela qual as pessoas erram no entendimento de Deus é porque não examinam as Escrituras. E é uma das coisas que eu tenho colocado na minha vida para a defesa da fé. É quando alguém chega para mim com algum conceito, alguma ideia como se fosse o Evangelho, como se fosse verdade de Deus, como se fosse ensino de Deus, eu pergunto logo: Jesus ensinou isso? Isso é o Evangelho? Não é a doutrina de Cristo? Eu não recebo. Eu sou prudente, porque Jesus não me mandou, não me orientou e nem me dirigiu a crer e a seguir e a ser submisso a nenhum ensino de nenhuma religião, de nenhum homem. Jesus, ele nos ensinou. É aí onde entra o que eu estou falando aqui agora. O que Jesus ensinou? É nisso que nós temos que firmar a nossa vida. E Jesus, ele não me ensinou aí ali, aqui ou acolá a seguir essa ou aquela religião, esse ou aquele líder de religião. Jesus, ele disse: venham a mim. Jesus, ele ensinou: aprendam de mim. Jesus, ele me ensinou: guardem as minhas palavras. Jesus, ele me ensinou que o homem prudente é aquele que ouve e pratica o quê? O que é que eu devo praticar? É a regra, a doutrina, a norma, os ensinos dessa, daquela ou daquela outra religião? Jesus disse: o homem prudente é aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Jesus, ele ensinou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou, Jesus me ensinou a procurar alguma igreja verdadeira? Jesus ensinou alguém a buscar estar em alguma religião verdadeira que se diga de Deus? O que Jesus ensinou foi a gente buscar, conhecer a verdade e estar aonde? Na verdade. E quem é a verdade? É Jesus. Ele é a verdade. Então coloque essa prudência, esse padrão de prudência na sua vida. Examine tudo que vem a você. Ouvir de tudo, reter o que é bom. E o que é bom? Tudo aquilo que Jesus ensinou. O que Jesus não ensinou em relação a Deus, descarte, não é bom. Vai tirar você da direção verdadeira. Gente, é muito importante isso. Eu levo meus objetivos de levar os ensinos aqui é para mostrar ao povo a realidade de Deus. Tirar o povo das trevas, irmãos. Tirar o povo do engano. Tirar o povo da mentira. Não é que eu vou chegar e puxar pulso. Eu vou apenas esclarecer. Quem quiser vir para a luz, venha. Quem quiser continuar nas trevas do engano e da mentira, continue. O próprio Jesus, ele disse assim: se alguém não ouve a minha palavra, eu não julgo. Eu não vim para julgar. O julgamento vai ser pela própria palavra. Quem crê na palavra será salvo. Quem não crê será condenado. Porque a palavra é a verdade. Então o homem só é livre, salvo, e só chega a Deus crendo na palavra.
E essa palavra é Jesus. É o que ele ensinou. E esse é o trabalho do diabo. Tirar a palavra do coração, do entendimento do povo. Levar o povo a desprezar, a rejeitar, não dar ouvido à palavra. Para quê? Qual é o objetivo do diabo? Trabalhar contra a palavra de Deus. Manipular. Levar o povo a falsificar a palavra. Para quê? Para que você não alcance a vida com Deus. Porque a vida com Deus não é por nenhum sacrifício religioso. Não é por nenhum cerimonial religioso. Não é por nenhuma obra de caridade. Não é por nenhuma religião ou igreja. A vida com Deus é pela palavra. E o diabo, ele trabalha para isso. Você pode fazer o que fizer, não estando na palavra, você continua perdido. Foi Jesus quem disse lá em Lucas 8:12. O trabalho do diabo é tirar a palavra do coração do homem, para que ele não se salve. Como? Crendo na palavra. É por isso que o diabo levanta doutrinas, levanta visões, revelações, levanta homens que diz que é de Deus, para trazer ensino, para trazer vento de doutrina, para trazer um evangelho, novidade, para trazer visão. É tanta coisa de Deus que o povo está aí sendo conduzido e guiado. Tudo levado por Satanás. Porque a verdade de Deus é Cristo. É o que ele ensinou. Fora dele, tudo é trevas. Não tem nada de Deus. É do diabo. O diabo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O diabo é o príncipe desse século. É o governante desse mundo. O povo está sendo guiado na influência, na direção de Satanás. Quer mudar, meu amigo? Não é dentro de uma igreja. É em Jesus. Só Jesus pode mudar a situação espiritual do ser humano. Ele tira o homem das trevas e traz o homem para a luz, que é ele mesmo. Ele tira o homem, liberta o homem do poder de Satanás, trazendo para Deus, ele mesmo. Dá uma olhadinha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 17 e 18, versículo. Jesus vai dizer: Paulo, eu te levantei para isso, para tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz, para tirar do poder de Satanás e trazer para Deus, para que pela fé em mim seja santificado. Jesus disse isso a Paulo. Foi para isso que ele levantou Paulo, para que Paulo, através do evangelho, que é o poder de Deus, para combater o reino das trevas, libertasse vidas. Não é campanha de libertação, não é ritual nem cerimonial de culto religioso dentro da igreja. O povo está perdido porque está fora da palavra. O povo está nas trevas porque não está no entendimento da palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É o quê? É a palavra. Jesus vem e diz: eu sou a luz que vinha aonde? Ao mundo, para a humanidade. Para quê? Para tirar a humanidade das trevas. As trevas falam da mentira, do engano, da influência de Satanás, da mentira do diabo que domina o mundo. Meu amigo, minha amiga, a realidade é séria. Creia no que o Evangelho nos informa. Porque você só pode ser salvo. Você só pode ser salva. Você só pode conhecer o caminho para Deus e andar com Deus se você ouvir e crer no Evangelho de Jesus Cristo, que é uma informação que nos dá o conhecimento e nos leva à direção a Deus. E essa informação do Evangelho não leva ninguém a ir a Deus por meio de igreja, por meio de religião, por meio de obra, virtude e nenhum ato de bondade do homem. Essa informação do Evangelho, que dá o conhecimento para o homem chegar a Deus e encontrar salvação, ela leva todos os seres humanos a Cristo. Cristo é o alvo. Cristo é o alvo que a informação do Evangelho nos remete, nos conduz. Esse Evangelho que leva você a viver prática disso, prática daquilo,
guardar isso, guardar aquilo outro como meio de graça, como meio de salvação, como meio de justificação, como meio de vida com Deus. Tem que estar ali, tem que estar aqui, tem que ser assim, tem que... Esse evangelho é anátema. O evangelho de Cristo não leva ninguém a isso. Não orienta ninguém a viver isso que hoje o povo vive em nome de Deus. Tudo isso é anátema. É vã. Aprenda, meus amados irmãos. Vá buscar. Seja prudente ao ouvir. Vá buscar conhecer o evangelho. Infelizmente, Deus tem levantado homens para pregar o seu evangelho ao mundo, que é o poder por onde o homem pode ser salvo. O poder de Deus para a salvação é o evangelho. Mas, infelizmente, também o diabo tem levantado os seus ministros da injustiça, das trevas. E o pior de tudo é que ele faz o povo pensar que esses ministros são de Deus. Porque esses ministros de Satanás, eles nunca vão dizer que é do diabo. Eles vão ser levantados pelo próprio Satanás na influência deles para criar visão, revelação, doutrina, para levantar lugar para o povo estar ali servindo, aprendendo como se fosse de Deus, não sendo de Deus, do diabo, mas ele vai dizer que é de Deus, porque o trabalho do diabo é o engano, é a mentira, é tirar o povo da verdade, de Cristo, do Evangelho. E logo o diabo vai levantar um outro Evangelho, como tem levantado aí, vai levantar doutrinas de demônios, vai levantar homens para pregar ventos de doutrina, para pregar movimentos, heresias, vai levantar homens para impressionar o povo, com milagres, com prodígios, com acontecimentos, que o povo vai pensar que é de Deus, e vai atrás, e com isso esses homens vai aproveitar, não é, o povo que está seguindo a eles, e o diabo usando esses homens para levar doutrina de demônios. Rapaz, é sério isso que eu estou falando. Cuidado. Jesus é o único meio. É o único caminho. É a verdade de Deus. É o meio por onde a gente tem vida com Deus e vai chegar na eternidade para Deus. É por Jesus, pelo Evangelho. O povo não está vivendo o Evangelho. Olha como o diabo é astuto. Ele leva o povo a viver dentro de igrejas evangélicas, para fazer o povo pensar que está vivendo o Evangelho. Não confunda o Evangelho com uma religião ou uma igreja evangélica. Olha como o diabo é astuto. Ele pega as pessoas que têm que ser cristão para seguir a Cristo e coloca a mentira dele de que as pessoas têm que viver numa religião cristã, viver o cristianismo. Não é o cristianismo que nós temos que viver. Nós temos que viver guiado por Cristo, que é ser cristão, é ser guiado por Cristo. Não é viver dentro de uma religião cristã, dizendo que está vivendo o cristianismo. Viver guiado e seguindo a Cristo. O diabo, ele troca os valores. Ele confunde, ele manipula. Ele falsifica a palavra. Tudo isso usando os homens que estão aí na mídia como homens de Deus. O povo venerando. O povo idolatrando seus líderes. O povo não dá ouvido à palavra, só o que os líderes estabelecem dentro das suas igrejas. E o povo não está sendo discípulo de Cristo, porque discípulo de Cristo não é quem está dentro de igreja nenhuma. Discípulo de Cristo é quem faz aquilo que Jesus disse lá em João 8,31. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Não é quem guarda prática, devoção e vida consagrada religiosa dentro de nenhuma igreja ou religião. Então, meus amados, aprendam de Cristo. Vão buscar conhecer o que Cristo ensinou. E julgue tudo isso que vocês estão sendo formados a viver como vida com Deus. Analise e julgue se Cristo ensinou tudo isso que vocês hoje estão vivendo, aprendendo e vivendo dentro das igrejas ou dentro das religiões. Que vocês conheçam a verdade. E a verdade não está distante de ninguém. Está bem perto de todos. O problema é que muitos desprezam a verdade. O homem não vai ter desculpa diante de Deus. Deus não vai tomar o culpado por inocente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Por isso que ele faz questão que o Evangelho vá ao conhecimento de toda criatura, para que salvo seja os que creem. Porque os que não creem permanecem condenados. Foi Jesus quem disse isso. João 3,18. Quem crê nele é o Evangelho, é Jesus, não é condenado.
Mas quem não crê, permanece condenado. Creia em Jesus, aprenda de Jesus, siga a Jesus, esteja em Jesus e a palavra de Jesus esteja em você, guiando e norteando a sua vida de fé em Deus. Foi o que Jesus disse, João 15:7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é esse o princípio para eu estar em Deus. É Cristo em mim e a palavra dele em mim, me conduzindo e me guiando nos valores, nas causas e nos princípios de Deus, pela palavra, pelo Evangelho. Se não conferir com o Evangelho, tudo que ensinam, pregam e diz que é de Deus, se não conferir com o Evangelho de Cristo, eu desprezo, me afasto, não escuto, porque não é de Deus. Digo isso com toda autoridade e conhecimento, porque eu conheço a verdade, por onde fui liberto e aonde estou me conduzindo e pregando a verdade que liberta. Jesus, o Evangelho de Deus, que é o poder para salvar todo aquele que crê. Olha como o diabo engana as pessoas. Você só é salvo se estiver nessa igreja. Você só é salvo se cumprir esse ritual. Você só é salvo se pagar a indulgência, se comprar, não é, o título de salvação, uma escritura no céu. Não é isso que o povo fala? Você só é salvo se der o dízimo, se for batizado, se guardar o sábado, se estiver numa igreja. Rapaz, sai dessa mentira do diabo enquanto é tempo, se você quiser verdadeiramente a salvação da tua alma, para não sofreres a condenação eterna. Te converte a Cristo e passa a ser discípulo de Cristo, andando e praticando, sendo devoto. Não a uma vida de igreja, mas uma vida de obediência e entendimento na palavra de Deus. Amém?